O que acontecia com os escravizados antes do embarque nos navios negreiros? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como e o que acontecia com as pessoas africanas escravizadas no período antes de embarcarem nos navios negreiros. Mas desde já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios, deixa aqui seu like e vem comigo caçar mais esta história. Os africanos eram trazidos do local onde foram capturados para a costa e ali aprisionados em lugares chamados barracuns. Este nome, barracum, te lembra alguma coisa? Eu acredito que sim. A palavra barracão, não é mesmo? Pois é, a palavra barracão é derivada da palavra espanhola barracón, que também foi derivada de uma palavra catalã, barraca, que significava tenda pequena. Então, barracón ou barracum significa grande tenda, o que na língua portuguesa acabou se tornando barracão. Mas este lugar, os barracuns, tinha uma grande importância estratégica no tráfico. E eu quero explicar para vocês por quê. Os europeus eles montaram postos comerciais ao longo do litoral africano e em diversos lugares. Alguns destes postos foram fortificações como a Fortaleza da Mina em Gana, como o Castelo de Gorée no Senegal e vários outros ao longo do litoral africano. Quando os escravizados chegaram a esses lugares, que normalmente eram próximos à costa, nas praias, eles eram colocados nestes barracões onde ficavam aprisionados. O uso destes barracões facilitou o trabalho dos traficantes de escravizados porque mantinham essas pessoas vivas e em cativeiro até que as negociações pudessem acontecer e até eles serem embarcados. A espera nestes barracões poderia durar meses. E ali, aquelas pessoas eram vigiadas de perto, alimentadas e algumas vezes também os estimulavam a fazerem exercícios, pois as condições físicas daquelas pessoas era fundamental para que pudessem serem vendidas, ou seja, para que eles tivessem bom preço na hora da venda, na hora da negociação. Estes barracões, eles variavam de tamanho e também de forma. Eles poderiam ser pequenos, poderiam ser maiores e sempre ficavam próximos a fortes ou postos comerciais que os comerciantes europeus montaram em diversas partes do litoral africano, como eu disse. Por quanto tempo estas pessoas ficavam nestes barracões? Dependia principalmente de dois fatores. Primeiro, a saúde deles, porque eles eram separados entre os sãos e os doentes, e também da disponibilidade de navios negreiros. E como eu já disse, esta espera poderia durar longos meses. Muitos africanos morreram nos barracões, ou por consequência da longa viagem de onde foram capturados até o litoral. Outros também por doenças, principalmente as doenças europeias, que eram letais para os africanos que não tinham imunidade contra ela. Uma curiosidade, Barracum inclusive é o título do livro Barracum, The Story of the Last Black Cargo, ou seja, a história do último carregamento negro, da antropóloga e escritora afro-americana Zora Neale Hurston, que foi escrito em 1931. Este livro ele foi fruto da entrevista dela com Cudjo Lewis, o último sobrevivente que foi levado para os Estados Unidos no último carregamento do navio negreiro Clotilda em 1860. O título deste livro, Barracum, refere-se a estes barracões que haviam na costa de Uidá, onde atualmente é a República do Benin, na África Ocidental. O processo de compra de escravizados era lento e muito trabalhoso, e envolvia negociações em que participavam os capitães dos navios negreiros e também comerciantes africanos, pois ali haveria a troca de produtos europeus ou valores pelas vidas daquelas pessoas, e eles buscavam ali chegar a algum acordo de equivalência de valores daqueles produtos. Neste momento, a habilidade de negociação dos capitães era muito crucial e também das boas relações que eles mantinham com os fornecedores na África. E a bordo de todos os navios negreiros era costume ter um médico cirurgião a bordo. E no momento da negociação, ele também participava e tinha um papel muito importante. A função dele era examinar os corpos das escravizadas e dos escravizados. O que eles observavam ali, o que buscavam ali? Se havia alguma má formação física,
porque se houvesse, eles aconselhavam o capitão se deveria ou não comprar um ou outro, e ali naquele exato momento muitas famílias iam ser separadas. E depois deste exame anatômico, o escravizado recebia a terrível marcação com sinal do comprador, e muitas vezes esta marcação era feita com ferro quente, ou como se dizia, com ferro em brasa. Sobre as marcas, é importante saber que muitas vezes os africanos eram marcados com ferro aquecido na brasa. Eles poderiam ter muitas marcas. Por exemplo, uma marca do traficante que capturou do interior da África e que foi responsável por enviá-los para os barracões do litoral. Podiam receber uma outra marca que era o selo da coroa portuguesa, e esta normalmente era feita no lado direito do peito. Poderia haver uma outra marca, uma terceira, que significava que ele era batizado, que era uma marca em forma de cruz. E poderia haver uma quarta marca ainda, que era para identificar o traficante que estava no litoral enviando para as Américas. E também podia haver uma quinta marca, que era feita no local pelo possível comprador deste escravizado no seu local de origem, seja no Brasil ou nas Américas. No caso dos escravizados que seriam enviados para o Brasil ou para as colônias portuguesas ou espanholas, a cerimônia do batismo era um dos momentos, na minha concepção, mais cruéis para os escravizados. O historiador inglês Charles Boxer, ele diz no seu livro Salvador de Sá e a Luta pelo Brasil e Angola: no dia do embarque eram levados a uma igreja das proximidades, ou outro local adequado, para que um pároco os batizasse, algumas centenas de cada vez. Não era cerimônia muito demorada. A cada escravo, quando chegada a sua vez, dizia o padre: seu nome é Pedro, o seu é João, o seu é Francisco, e assim por diante, dando a cada qual um pedaço de papel com o nome por escrito e pondo-lhes na língua uma pitada de sal antes de aspergir com isope água benta em toda a multidão. Então o intérprete negro a ele se dirigia com estas palavras: olhai, sois já filhos de Deus, e estais a caminho de terras espanholas ou portuguesas, onde ireis aprender as coisas da fé. Esqueceis tudo o que se relacione com o lugar de onde vieste. Deixai de comer cães, ratos ou cavalos. Agora podeis ir, e sede felizes. Eles recebiam um novo nome, e a água do batismo, e o sal como sinal de libertação do pecado original. Uma tentativa de apagamento de suas identidades culturais, de suas identidades religiosas e de suas identidades pessoais. Um destes lugares onde os escravizados eram embarcados era a fortaleza de São Jorge da Mina, também conhecida como Castelo de Elmina ou simplesmente a Mina, porque está na região que era uma região conhecida como Costa do Ouro, onde havia muitas minas de ouro. É uma fortaleza caiada de branco na costa da pequena cidade de Elmina, em Gana, na África. A fortaleza da Mina ela foi fundada pelos portugueses em 1492 como uma estrutura para o comércio com os africanos e também uma estrutura de defesa, fosse defesa dos africanos ou de outras nações europeias que ali quisessem competir com eles. Inclusive houve um confronto com o rei africano, com o Amena Ansa. E é muito importante saber que os africanos resistiram muitas vezes em relação às incursões, não só dos portugueses, mas de todos aqueles que tentaram a escravização no continente. O Castelo da Mina foi um dos principais depósitos no comércio transatlântico de escravizados. E isto por mais de 3 séculos, é importante perceber isso. E isto é possível perceber nos arquivos do Slade Trade Voyage, que milhares de africanos foram embarcados de Elmina para o Brasil. A fortaleza durante o tráfico ela passou pelas mãos de portugueses, holandeses e ingleses, mas é possível perceber pelos registros de embarcações que os portugueses eles detinham o monopólio do transporte de escravizados para o Brasil. Perceba que os nomes das embarcações são nomes portugueses.
Os escravizados que saíam da Fortaleza da Mina e desta região, eles embarcaram principalmente para a região nordeste do Brasil, como Bahia e Pernambuco. Neste local, na mina, que homens e mulheres fisicamente aptos, trabalhadores agrícolas e outros ficaram aprisionados até o embarque nos navios negreiros. Há relatos sobre uma quantidade absurda de estupros que as mulheres africanas foram vítimas enquanto aguardavam nos barracões ou em fortalezas como o Castelo da Mina. Eles eram mantidos no interior destas masmorras sem ventilação e muitas vezes sofrendo maus tratos. Neste lugar, famílias foram separadas e se viram pela última vez. No Brasil é comum encontrarmos nos registros de escravizados não seus nomes africanos, mas um nome português que foi posto, como eu havia dito, no momento do batismo, e também um sobrenome. E esse sobrenome Mina é muito comum. E o sobrenome Mina, ele tem a ver com a origem de onde eles vieram. Como você pode perceber neste registro de um escravizado da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, do século XIX, onde temos aqui a menção dos filhos de um africano que veio desta região. O nome dele aqui é José de Nação Mina. Este termo nação, ele se aplica a qualquer povo com quem o Estado português se relacionasse. Já o termo Mina, Congo, Cabinda, Benguela, que aparecem em alguns sobrenomes de escravizados, estes eram relativos à procedência deles, ou seja, não necessariamente sua origem étnica, pois a procedência era normalmente relacionada ao local de onde foram negociados pelos traficantes. A Fortaleza da Mina, como outros lugares criados ao longo do litoral africano, era a última visão que os africanos e africanas capturados tinham de sua terra. No próximo vídeo, eu vou apresentar a vocês como era a vida a bordo dos navios negreiros. Se inscreva no canal para receber as notificações e não perder nenhuma informação. E como sempre eu digo, tudo tem história. A África tem história. E eu vim aqui contar ela para você.